Liane, muita gente vem procurando para avaliação de superdotação, só que eu não tenho pós-graduação, especialização em superdotação. Posso avaliar? Será que esse pai não deveria avaliar com uma profissional que tivesse especialização em superdotação? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso que está acontecendo, essa demanda que vem aparecendo bastante na avaliação de superdotação. A gente precisa explicar que superdotação ela é uma especialização de alguns cursos e são aprovadas pelo MEC. Mas dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia não existe especialista em superdotação. Existem algumas especialidades dentro do Conselho Federal de Psicologia para os psicólogos, que você pode se nomear especialista conforme o conselho, se você fizer todas as etapas ali atribuídas pelo conselho. Isso significa que dentro do nosso conselho não existe especialidade, tá certo, de superdotação. Existem outras especialidades, como a de neuropsicologia, como a de avaliação psicológica, como de psicologia hospitalar, como de psicologia escolar e várias outras. Mas especialista em superdotação, conforme o conselho, de acordo com o conselho, isso não existe para a nossa profissão de psicologia. Mas isso pode acontecer conforme o MEC, tá certo? Então, o MEC, ele aprova cursos de pós-graduação desvinculado do nosso Conselho Federal de Psicologia. Mas voltando para a sua pergunta sobre, será que esse profissional que tem especialização em superdotação seria mais capacitado para avaliar essa queixa, essa demanda, essa situação, para identificar esse perfil neuropsicológico, porque superdotação não é um diagnóstico? E aí eu acho que tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas aqui, de que quando a gente recebe um paciente para avaliação, a gente não recebe um paciente simplesmente para dizer se é superdotado ou se não é superdotado, se tem TDAH ou se não tem TDAH, se tem autismo ou se não tem autismo. A gente não faz uma avaliação simplesmente para dizer se tem uma coisa ou se não tem. A gente faz uma avaliação levando em consideração a queixa e essa possibilidade desse perfil neuropsicológico de uma superdotação, mas a gente leva muito em consideração tudo que está sendo visto ali. Porque pode ser que esse paciente não tenha um perfil de superdotação, mas ele tenha um TDAH. Não tenha um perfil de superdotação, mas ele tenha um autismo. Ou que ele tenha mesmo um perfil de superdotação e tenha também um autismo. E tenha também um TDAH. Inclusive porque a gente vê nos estudos que essa comorbidade, ela existe. Então, quando um profissional ele tem especialidade em superdotação, provavelmente ele também estudou essas comorbidades, com autismo, com TDAH, mas ele provavelmente não tem tanta compreensão e capacidade para avaliar as outras patologias, ou seja, para avaliar TDAH, para avaliar dislexia, para avaliar ansiedade social, para avaliar outros quadros clínicos que podem estar envolvidos ali na superdotação, ou até mesmo nem envolvidos na superdotação, mas produzindo um perfil neuropsicológico que não é de superdotação, mas que parece superdotação. Então, na minha percepção, o profissional mais capacitado para avaliar a superdotação é o profissional que tem um conhecimento vasto, que ele tem aí um aprofundamento em todas as patologias, que ele sabe avaliar todas as patologias, que ele sabe, inclusive, delinear perfis neuropsicológicos e que não sejam patologias como a superdotação, como a limitação intelectual nos quadros mais limítrofes, tá certo? Então, aqui nós estamos vendo que os fundamentos das neurociências é que dão condições para que a gente faça a compreensão do que está acontecendo com o nosso paciente, que a gente compreenda que o fenômeno cognitivo é esse que nós estamos vendo no nosso paciente. E esse profissional que tem habilidade, que tem conhecimento para isso, não ganhou esse conhecimento somente numa especialização de superdotação. Ele ganhou esse conhecimento numa especialização de neuropsicologia, de neurociências, numa especialização mais ampla, numa especialização que vai abordar aí o cérebro como um todo e não apenas aspectos de uma devida patologia. O melhor dos cenários é o profissional, então, capacitado em neuropsicologia, com formação em neurociências, com formação continuada e que tenha, então, um aprofundamento em superdotação, às vezes cursos extra, às vezes uma própria pós-graduação. Mas a formação em neuropsicologia, em neurociências, ela é aí sine qua non, ela é aí a grande base para que você possa compreender onde que essa compreensão da superdotação ela se instaura. Então, para mim, acho mais prudente serem procurados profissionais capacitados em neuropsicologia, porque isso te dá base para compreender o cérebro como um todo e identificar perfil neuropsicológico
de superdotação, de TDAH, de autismo, de comorbidades, diagnósticos diferenciais, enfim. Então, a neuropsicologia, ela dá condições não só para ver uma única patologia, dá condições para ver várias condições clínicas, patologias e perfis.